amigas, irmãos, companheiros aí também pela internet. Muita paz. Que Jesus continue nos abençoando, nos orientando, inspirando a todos, tanto quem fala como quem ouve. Estamos numa integração só de amor, de compreensão, de estudos, onde com certeza facilitaremos a todos nós compreender a mensagem através dessa interação e principalmente da energia boa, que parte de todos. Eu admito que o tema, apesar do capítulo 6 ser pequeno, é um tema muito difícil de se analisar. Porque quando você começa a falar de um Cristo Consolador, você está falando de alguém que veio ao mundo para transformar a humanidade, para abraçar a cada um de nós, para erguer o espírito que há tanto se encontrava em situações degradadas, de sofrimento, de incredulidade. E aí você percebe de que o Cristo, este caminho, verdade e vida, que vem convidar a todos para a nossa transformação, como irmão maior, nos abraçar e nos ajudar em nossa caminhada, nós ficamos a tentar compreender o porquê a dor ainda fala muito alto no coração de cada criatura. Pela evolução que a nossa sociedade já se encontra, por tudo que a ciência já tem sido feito, já construiu ao longo desse tempo, deveria ser diferente. No entanto, a nossa sociedade, cada um de nós, ainda nos deparamos com tanta dor, com tanto sofrimento. Através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e de todas essas ferramentas que a sociedade já conhece, a gente pode, em alguns segundos, falar com a Andréia, que está no Canadá, falar com nossa filha Sheila, que mora na Suécia. E nesse falar, nessa interação, em poucos instantes você vê o rosto da pessoa. Você sorri ou chora, dependendo do que ali vocês estão falando. Isso talvez já fosse razão suficiente para nos fazer criaturas mais felizes. Porque nós temos essa condição, através da própria transformação da ciência, de nos facilitar o acesso a todas essas áreas. No entanto, meus irmãos, o que a gente se depara? E eu quero pedir licença e perdão para lhes falar sobre os dados que você facilmente, pelo Google, encontra e você compreende como nós, seres humanos, ainda estamos vivendo. E eu peguei os dados aqui. Índice de suicídio no Brasil. Em 2019, 97 mil pessoas morreram pelo suicídio na região das Américas. E estima-se que 20 vezes esse número possa ter feito tentativas de suicídio. Entre 2010 e 2019,
ocorreram no Brasil 112 mil mortes por suicídio, com um aumento de 43% do número anual de mortes de 9.400 e pouco em 2010 para 13.520 em 2019. Quantas pessoas morreram de depressão no Brasil? Passou de 6.740 para 10.320 no mesmo período, uma média de 28 mortes por dia. As taxas de suicídio são superiores às mortes associadas à depressão, porque, na maioria dos casos, o atestado de óbito não traz a doença como causa, né, associada. As faixas etárias no Brasil, de 2016 a 2021, apenas há 2 anos atrás, para cada 100 mil habitantes, aumentou 45% na faixa de 10 a 14 anos. 49% na faixa de 15 a 19 anos. Principais causas de morte entre jovens brasileiros de 10 a 24 anos são agressões ou suicídios, e os acidentes de trânsito que dizimam vidas. Doenças mentais, uso de álcool, desfechos relacionados à saúde materna e contraceptivos e doença infecciosa. Isso são dados de Gênova, 2021. Homicídios, jovens de 15 a 29 anos de idade. Metade de 56 mil óbitos por suicídio, 70% são de pessoas negras. Criaram-se uma agenda, a Agenda 2030, para desenvolvimento sustentável, e inclui os adolescentes entre as prioridades e ações dirigidas a esse grupo: erradicação da pobreza, igualdade de gênero, acesso à água potável, saneamento, paz e justiça. Esses dados, meus irmãos, bastam para nós entendermos a realidade que nós estamos vivendo. E nós que buscamos o estudo da doutrina, não podemos fechar os nossos olhos e esquecer de que alguém pertinho da gente poderá estar pensando em tirar a sua própria vida, destruindo a sua própria existência, fazendo com que a violência se multiplique. E, muitas vezes, a omissão daqueles que poderiam fazer alguma coisa faz ampliar mais o sofrimento na Terra. E aí, nós nos perguntamos como fazer para esse Cristo de amor e bondade tomar conta do coração da humanidade e fazer com que todos nós, cada um de nós, na área onde nós nos encontramos, possamos contribuir para reduzir este sofrimento na face da Terra. Mas aí vem a compreensão que a doutrina espírita traz para a humanidade. Não tem como você compreender a dor, não tem como você abraçar o sofrimento sem entender que nós somos seres eternos e que só através da compreensão da vida espiritual é que se pode abraçar a dor, as dificuldades, né? as lutas do dia a dia. Daí a necessidade de que a mensagem do bem ela seja divulgada em todos os lugares. Jesus diz o seguinte:
Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus. E aí a gente começa a compreender a mensagem do Cristo Consolador. Porque só através da compreensão da vida futura, assunto que nós estudamos há pouco na sala do grupo principiante, só mesmo através da compreensão desta vida futura é que temos força, ou conseguiremos força para superar as dificuldades que vêm em nosso caminho. Porque a depressão, porque as mágoas, porque todo esse sofrimento se dá justamente porque nós ainda não conhecíamos a realidade da vida espiritual. Não sabíamos, achávamos que bastava nascer e depois morrer e tudo estava ali consumado. Mas hoje a gente sabe que não é assim. Nós olhamos para o espelho e nos vimos como almas que precisam continuar a nossa existência trabalhando a cada dia para a compreensão da própria vida. Entender o que nós precisamos colocar como meta em nossa existência. Há muitos que tomam a vida pelos fatos, mas a gente precisa compreender que, em verdade, nós temos que tomar a vida pelo nosso objetivo, aonde nós queremos alcançar. Porque muitas vezes nos deparamos com as dificuldades e nos prendemos ali no meio do caminho. Há aqueles problemas que acontecem, as dificuldades financeiras, os problemas emocionais, a perda do ente querido, e ficamos presos àquilo ali e não nos recordamos ou não abrimos os nossos olhos a ver que temos um ponto a alcançar, que estas dificuldades que enfrentamos nesse momento, que este caminho que temos a trilhar, em verdade, é apenas o caminho, mas o objetivo não é o caminho, e sim o fim, aonde nós temos que chegar, a transformação moral, a busca do bem em nós, o trabalho de transformação interior, que é um trabalho constante, que não é fácil de acontecer. Como hoje Sival falava lá, muitas vezes, como o Chico Xavier, inclusive, falou, e ele colocou para a gente. Chico Xavier dizia, me ajude aí, Alma, que aquela frase de que quando você percebe que aquilo ali não lhe traz mais felicidade, mas como você ficou preso durante muito tempo àquelas situações, aí Chico Xavier compara com um cachorro feroz que corre atrás da gente. E a gente vai correndo. Mas a gente vai correndo e, em alguns momentos, a gente para e diz, até que se ele me morder, vai ser bom, porque eu quero experimentar de volta aquilo que, na verdade, não nos serve mais para a nossa transformação. Então, esse trabalho constante, essa busca, essa mudança, precisa estar na pauta do nosso caminhar. Os nossos olhos precisam ver aonde estamos pisando, mas é preciso enxergar mais na frente para ver qual deverá ser o resultado do trabalho empreendido. Eu me recordo de que a autora do livro, se vai me ajudar de novo, é uma autora que Marconi fala muito, do livro Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, ela
todo mundo sabe das obras, né, construída, feita pelo sacrifício, pela luta dela. Quando ela chegou a uma determinada idade e as doenças vieram, chegou um momento que ela não conseguia nem mesmo sair sozinha para resolver os seus problemas, as questões necessárias. E aí os amigos da Federação Espírita a acompanhavam muitas das vezes, até para ela tirar o dinheirinho dela da aposentadoria, precisava de alguém que lhe acompanhasse. E assim ela fazia. Assim acontecia, mês a mês, até que um dia uma das amigas ligou e disse: Dona Ivone, eu estou indo aí encontrar com a senhora para a senhora tirar lá o seu dinheirinho da aposentadoria. E ela disse assim para aquela pessoa: irmã, hoje você não precisa fazer isso. Eu te agradeço imensamente. Mas hoje eu vou fazer uma viagem. Mas, irmã, como a senhora pode fazer uma viagem se mal consegue andar sozinha? Não, fique tranquila, minha irmã. Hoje eu não vou precisar tirar o meu dinheirinho, porque doutor Bezerra de Menezes vai me levar para essa viagem. E aí, aquela pessoa que telefonou aceitou, né, as colocações de Dona Ivone e depois passou as informações para o presidente da federação, os amigos que ali o acompanhavam sempre. E aí o presidente falou: mas, gente, doutor Bezerra de Menezes é um espírito desencarnado. Então, se ela vai viajar com o doutor Bezerra de Menezes, aí deixou todo mundo ali perplexo. E Dona Ivone falou, inclusive, o horário que ela ia fazer a viagem: 22h30. E exatamente na semana que deveria ela sair para ir buscar o dinheirinho da aposentadoria, Dona Ivone Pereira é internada e desencarna às 22h30. Por que nós estamos colocando isso? Porque quando você compreende os ensinamentos da doutrina espírita, você se prepara também para a sua partida, para a sua viagem, para a nossa viagem. Porque sabemos que não somos eternos na Terra e que o mundo de prova e de expiações que estamos vivendo são necessários à nossa própria mudança, à nossa própria transformação. Dia virá que não precisaremos estar preocupados com o dia de amanhã, porque nossa consciência, dentro dos ensinamentos que já materializamos em nosso coração, saberemos a hora de partir, saberemos o que temos a fazer e o que devemos agora praticar para que o nosso preparo seja melhor, justamente na mudança para o plano espiritual. Se um fato desse, meus irmãos e irmãs, fosse contado há 50, 60 anos atrás, chamaria de lunático e de louco. Porque como você pode dizer que você vai viajar, né, naquele dia, às 22h30, se a vivência com a espiritualidade, se a sua sintonia com o plano espiritual não fosse tal que lhe desse condições de, recebendo a inspiração, vivendo aquela experiência, você estaria em condições de viajar sem as dores, nem o sofrimento das perdas dos entes amados. A consciência da transformação, da mudança de cada espírito, está numa experiência vivida pelo Poverello de Assis. O Poverello de Assis tinha sido convidado para fazer uma pregação no mosteiro lá na Itália. Era um período de muito frio, de muito gelo, e eles precisavam andar o mais rápido possível. Era Francisco e Frei Junípero.
os dois saíram nessa viagem para alcançar o castelo e lá fazer os ensinamentos, colocar as suas pregações, como ele sempre gostava, e divulgar, né, a vida e o evangelho de Jesus. E quando ele chega na porta daquele mosteiro, numa tempestade que não se tinha nem como imaginar, quase morrendo de frio, tiritante mesmo de frio, naquele instante, um homem abre uma pequena porta no castelo e quando vê que Francisco estava ali a bater, ele disse que não tinha nenhum conhecimento de alguém que viesse visitar aquele local. Era um dos companheiros novatos ali naquela localidade. E, naquele momento, o Frei Junípero começou a chorar. Frei Francisco, Pai Francisco, nós vamos morrer, eu não aguento. Quando ele olha para Francisco, Francisco estava sorrindo, estava abraçando as neves. E ele disse, eu não entendo como é que o senhor, a gente vai morrer, o senhor está aí cantando e agradecendo. Aí Francisco disse, meu filho, há quantos anos eu necessitava de não depender dos homens? Agora eu sei que eu só dependo de Deus. Porque os homens fecharam as portas, negaram a ele a possibilidade de adentrar aquele espaço protegido. Mas Francisco, em vez de chorar, estava a sorrir e a confiar na providência divina. O que, na maioria de nós, às vezes não faz. A gente quer depender dos homens, porque depender dos homens significa ser bem atendido, ser ali as portas abertas para a gente adentrar, enfim, resolver aquilo que é a dificuldade momentânea. Mas Francisco via as experiências dolorosas, e aqui nós não estamos pregando, né, aquela filosofia de que o autossacrifício, você tem que se martirizar para ganhar a vida eterna, não é isso? Mas compreender de que a justiça divina, que as leis de amor, elas estão sempre ao nosso lado, sempre trabalhando para a nossa transformação e o nosso bem-estar. E ali, depois de algum tempo, o frei mais antigo daquele prédio, daquela localidade, abre as portas e vê que Francisco já estava em uma situação muito difícil e o abraça, retira dali e leva os dois a adentrar aquele castelo. Ora, Francisco sabia que ali não era o seu fim. Ele sabia que, naquele momento, ele estava sentindo o prazer de não depender do ser humano, mas sim de depender de Deus, sim de depender, né, das leis divinas, essas leis que são justas, são naturais, e que a todo momento dá prova de que nós estamos sendo bem acolhidos. Porque Jesus é o Senhor das nossas vidas, o governador do nosso planeta e de todo esse orbe. E jamais ele deixaria um de seus filhos, como não deixa nenhuma das suas ovelhas se perderem. A gente, às vezes, não compreende isso, porque a gente quer resultado imediato. A gente quer caminhar, mas não quer olhar para a frente, sim para o lado, e ver que estamos nos arrastando, mas não observamos o voo que estamos a começar a realizar a partir da compreensão, né, dos valores morais e dos grandes ensinamentos deixados por Jesus.
quando Jesus fala que meu jugo é suave e meu fardo é leve, eu fui ver lá no dicionário. O jugo vamos dizer, duas peças de madeiras que se coloca sobre o ombro de uma pessoa de forma bem equilibrada para que você possa carregar um peso. Tá? Também o jugo é aquela peça, Ivan sabe que ele é de fazenda, é aquela peça que junta dois animais. E os dois animais ali, né, atrelado com aquele coisa de madeira, né, ele consegue carregar uma carga bem maior, justamente pelo equilíbrio daquele jugo que se encontra ali, né, entre os ombros ou entre aqueles animais. Mas Jesus diz que o jugo dele é leve, é suave, porque, na verdade, o jugo suave é daqueles que compreendem as leis, aqueles que entendem a lei divina, é suave, porque nada pode vir tirar a sua paz, nada pode vir tirar a nossa tranquilidade, mesmo que o mundo lá fora esteja a espernear, a trazer decepções, a trazer sofrimentos através daqueles que deveriam dar o exemplo e não dão. Mesmo que o mundo esteja em trevas, a luz que existe dentro de cada um de nós, ela é imensurável, ela cresce a cada momento, ela faz com que você abrace outros que se encontram ao seu redor e faça com que a multiplicação da felicidade, a multiplicação do bem em todas as pessoas se materialize o mais rápido possível. Quando a doutrina espírita nos vem trazer a questão do sofrimento, é porque ela traz para a gente a visão da vida futura. Nós sofremos, nós passamos por muitas limitações, mas isto é apenas um momento, uma etapa da nossa existência. Porque logo mais, muito em breve, a vida nos trará felicidades multiplicadas, porque nós não somos daqui, nós não somos apenas matéria. Matéria faz parte como um instrumento para a nossa transformação. É por isso que a gente precisa olhar para nós mesmos e ver, meu Deus, o que estamos fazendo das nossas mãos, e da nossa consciência, e dos nossos pés, e do nosso trabalho. Como é que eu posso falar do bem se, ao chegar no escritório onde eu trabalho, eu simplesmente levo, né, os sofrimentos, os aborrecimentos de casa para os colegas que nada têm a ver com a situação que eu vivi, com as minhas experiências lá do meu lar, não é? Então, eu preciso levar para os outros esperança. Eu preciso levar para as pessoas alegria, até que palavras não precisem ser pronunciadas, mas o seu sorriso, né? o seu abraço, os seus olhos carinhosos para com as outras pessoas. Porque nós não sabemos quem é que, em nosso trabalho, e até, muitas vezes, em nossa família, está vivendo uma situação dolorosa como esta que aqui nós colocamos, né, no índice das dores, dos sofrimentos que por aí se vão. Então, se nós não sabemos o que aquela pessoa está pensando, o que se passa no coração daquele nosso irmão, coloquemos luz no caminho, coloquemos no nosso coração a bondade, para que esta bondade possa chegar aos corações de outras pessoas. Eu escolhi uma mensagem
de Emmanuel, só para a gente concluir nosso trabalho, e Simval aqui colocou de forma muito legal, uma letra muito bonita. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos 8:34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é progresso, é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja aquele deve. E para realizar ou ressarcir a vida, pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encaminhados e encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Que sabedoria, meus irmãos! No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Emmanuel, então, vem trazer para a gente os compromissos e a responsabilidade que temos para continuar construindo a nossa evolução, a transformação que se dá a todo momento. Isso não significa que não tropecemos, mas quando se levanta renovado, com certeza a modificação interior, a transformação no ímã de nossas almas, nos levará a alcançar novos patamares. E desta forma, meus irmãos, nós desejamos que esta paz de Jesus, este Cristo de amor e bondade, não seja apenas um nome forte e poderoso, mas seja o companheiro de cada dia, aquele que nos abraça constantemente, seja através dos seus mensageiros, seja através dele mesmo, do amor que Deus permite que as estrelas tragam luzes maravilhosas para os nossos olhos, e que a lua venha iluminar os nossos caminhos, mas que a terra se transforme ainda em instrumento e em escola bendita para a transformação de cada um de nós. Continuemos na nossa luta, meus irmãos, porque a caminhada é dura, mas a vitória sempre será grandiosa. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre.